Em tempos de Covid-19, diariamente nós temos sido instigados a refletir sobre o significado da vida. E diante da perspectiva, a iminência, a possibilidade, inclusive da morte, pensar sobre a vida eterna é algo bastante oportuno. No devocional de hoje eu quero te convidar a trabalhar sobre esse conceito que Jesus vai ressignificar no texto que se encontra em João 17, no versículo 3. No texto que eu escolhi para o devocional de hoje, o Senhor assim define a vida eterna. Ele diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O Senhor deixa muito claro, nas palavras que antecederam aquilo que nós conhecemos como a oração sacerdotal, uma oração em que Ele pede, não somente pela unidade da igreja, mas a unidade com o próprio Senhor e a unidade com Deus. O Senhor explica que o propósito do envio dele para a terra é para que o ser humano recebesse a vida eterna. Um conceito que no versículo 3 Jesus deixa claro que é muito superior a uma experiência que vem logo após a morte física e que acontece no plano espiritual. Jesus define a vida eterna como algo que já pode ser experimentado hoje, mesmo durante a nossa vida física, a partir do momento em que nós passamos a nos relacionar com o Deus Pai de um modo especial. Quando passamos a ter uma comunhão de filho, e isso é possível quando conhecemos também o Filho, quando nos relacionamos com o Filho, quando entendemos os seus ensinamentos, o seu exemplo, e quando entendemos os caminhos que Ele propôs para que nele nós seguíssemos, inclusive discernindo o que é e o que significa a palavra de Deus para a vida de alguém que tem fé nesse Deus e que tem o discernimento de que nas Escrituras nós podemos entender que o Messias prometido, Jesus Cristo, é aquele que nos doa a vida eterna. É curioso pensar que, desde o princípio, o homem tinha a possibilidade de viver eternamente. Que no Éden, Deus estabeleceu a sua lei, um princípio básico que deveria ser obedecido, de que de todas as árvores disponíveis no jardim, inclusive da árvore da vida, cujo fruto era capaz de dar ao ser humano a vida eterna, o ser humano poderia provar menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Todos sabemos que a escolha do ser humano foi justamente a desobediência e por isso ele ficou privado do Éden, ficou privado da árvore da vida e se tornou então sentenciado à morte. A morte física e a morte espiritual, no sentido de uma separação completa e definitiva desse Deus Criador, amoroso, que nos deu desde a criação todas as condições para vivermos uma vida obediente, mas que por amor nos fez seres livres, inclusive capazes de desobedecer. Jesus, muito pelo contrário, é um modelo de obediência. Ele se fez homem, abrindo mão da sua glória divina, aquela glória que ele tinha com o Pai nos céus desde antes da criação. E se fez um de nós, sujeito às mesmas vicissitudes, sujeito às mesmas tentações, tentado inclusive pessoalmente pelo diabo no deserto, no início do seu ministério, manejou muito bem a palavra de Deus, inclusive quando Satanás quis levar Jesus a tentar a Deus, seduzindo para que se atirasse do pináculo do templo.
e utilizando a palavra de Deus contra o próprio Jesus, utilizando mal o Salmo 91, que é um salmo messiânico que falava a respeito daquele que se abriga no esconderijo do Altíssimo, que Deus o sustentaria nas suas mãos para que o guardasse de todo o mal. Jesus, que conhecia bem a palavra, e mais do que isso, que personificava a palavra, com muita propriedade responde a Satanás que não se deve tentar ao Senhor Deus. Jesus tinha resposta para todas as tentações, todas as provocações do inimigo. Jesus tinha a resposta certa para aqueles que tentavam o induzir a erro, para aqueles que diariamente, por ignorância mesmo, se colocavam como pedra de tropeço na vida de Jesus, tentando arrancar dele uma palavra que pudesse justificar a sua condenação, a acusação de que ele violaria a lei de Moisés. E assim os religiosos do seu tempo, o povo para o qual ele veio e que esperava tanto o Messias, foi o mesmo povo que se voltou contra ele e o colocou na cruz, por falta de conhecimento a respeito de quem era Jesus, por falta de conhecimento de quem era Deus. E Jesus, que humildemente veio para nos apresentar a esse Deus maravilhoso, dizendo: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem honra o Filho, honra o Pai. Jesus se entristeceu pela incredulidade daqueles homens, mas teve misericórdia deles ao explicar pacientemente o sentido da sua missão. Ele veio para que o homem tivesse um resgate, para que o homem esse homem pecador fosse reconciliado com o Deus Santo, o Deus único e verdadeiro, disse Jesus, por meio da fé no Filho de Deus, por meio de uma vida que não somente teme a Deus, mas que o obedece, por meio de uma vida que não somente reconhece que Deus é todo-poderoso e que pede segundo o seu próprio juízo, as suas vontades, mas que se submete à vontade desse Deus, essa vontade que é boa, perfeita e agradável, e que quando se cumpre nas nossas vidas, na medida em que nós obedecemos ao Senhor, nós passamos a ter experiências com o Senhor e passamos a desfrutar de um conhecimento mais próximo da realidade desse Deus único e verdadeiro. A vida eterna não é um conceito. A vida eterna é resultado de um relacionamento. Conhecimento é relacionamento. Conhecimento é experiência. Conhecimento é o produto da obediência. Que você nesse dia possa meditar sobre o direito que Deus lhe deu, a vida eterna, depositando sua confiança, sua fé no Filho de Deus, como muitos não foram capazes de fazer e ainda hoje muitos não são capazes. E assim, tantos têm passado da vida para a morte, sem entender que o sentido do ministério de Jesus foi que você fizesse o caminho contrário, passasse da morte para a vida. Lá em João 11:25 ele disse que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E mais do que isso, vivendo, já vai experimentar desde já essa comunhão que só se tornou possível por conta da vida, da morte, da ressurreição, do ministério, dos ensinamentos e do chamado vocacional que Jesus Cristo tem para todos nós. Que você esteja atento para o chamado de Deus para a sua vida. Ele deseja ser conhecido. Você também deseja conhecê-lo? Abra seu coração para isso. Deixe que Jesus diariamente lhe leve a experiências com esse Deus único e verdadeiro. Eu sou o pastor Nelson da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem e desejo que esse seja um dia de relacionamento com o Senhor.